Enquanto as crianças estão saindo, os irmãos podem abrir em Hebreus capítulo 4, o texto que nós meditaremos nesta noite. Você já ouviu aquela frase, trabalhe enquanto eles dormem? Já ouviu falar sobre isso? É uma geração que nós estamos vivendo, uma geração enlouquecida pelo trabalho, porque a identidade da pessoa, o valor da pessoa está relacionado ao quanto que ela produz. Não tem horário para nada, não tem horário para a família, não tem horário para Deus, não tem horário para servir, contribuir, ajudar as outras pessoas, porque eu trabalho muito. Eu sou alguém que estou super atarefado. A cultura moderna, ela valoriza então esse trabalho incessante. Muitos lutam com a ansiedade, né? Não conseguem mais desligar, não conseguem mais tirar férias, não conseguem mais repousar. A cabeça está voltada para o trabalho. Tristemente, não é só no trabalho, na família também nós encontramos muito serviço. A louça nunca acaba. As roupas não permanecem limpas, o cesto não fica vazio, ele está sempre enchendo, e como se não bastasse os problemas daqueles que convivem conosco, eles não param. Parece que toda semana surge um problema novo, um hábito pecaminoso novo que traz problema, como se não bastasse no emprego, como se não bastasse na família, na igreja também. Muitos estão cansados de trabalhar para Deus porque não trabalham com Deus. E aí acabam não tendo alegria. São aqueles cristãos que estão sempre lamentando, sempre murmurando, sempre reclamando, porque perderam a alegria, perderam o fruto do Espírito, não se manifesta mais a bondade, a mansidão, porque elas estão buscando o seu alto desempenho, a sua autoadoração. O fato é que nós vivemos dias que são muito cansativos. Nós vivemos dias de muito trabalho, seja no contexto do empresarial, seja na família, seja no meio religioso, até para tirar férias. Quando vamos tirar as férias, nós não conseguimos descansar. E parece que voltamos mais cansados do que quando nós fomos. Quais de nós aqui não gostaríamos de ter férias de verdade, como se fosse antigamente? Lembra de antigamente? Parece que as férias eram boas, você ia e descansava. Quantos de nós não gostaríamos de ter uma noite bem dormida? Você não consegue chegar depois de um dia de trabalho, deitar na cama e desligar. Quantas vezes daquele sentimento, nossa, como eu gostaria de tirar o meu cérebro do corpo para ver se ele deixa o corpo descansar, porque parece que a pessoa vai tendo espasmos durante a noite e não consegue relaxar. Irmãos, a notícia boa de hoje é que o autor de Hebreus, ele fala de um descanso. Um descanso além de um descanso físico, um descanso maior do que o físico, porque é um descanso espiritual prometido por Deus. Em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, nós veremos que o texto bíblico ele nos oferecerá um ensino muito profundo sobre esse descanso prometido por Deus. Nós compreenderemos nesse texto que Deus nos convida a experimentar o verdadeiro descanso, que é alcançado pela fé e pela obediência, fundamentado na obra redentora de Cristo. Vamos ler juntos? Deus nos convida a experimentar o verdadeiro descanso, alcançado pela fé e pela obediência, fundamentado na obra redentora de Cristo. Os israelitas lá no deserto, o texto vai se referir aos israelitas no deserto, que eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, eles não creram na palavra. Mas se nós também não crermos no que Deus diz, nós não conseguiremos experimentar esse descanso que Deus prometeu para nós. O convite de Jesus é muito claro: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar o que para vocês? Alívio, descanso. Então, em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, essa seção do livro ela está baseada tanto em Números 14 como em Salmo 95. Salmo 95. Eu vou ler todo o texto, depois nós vamos lendo eles em parte aqui para refletir melhor. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles.
mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez, em determinado dia, um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Então, nós queremos compreender nesse texto aqui acerca desse descanso prometido por Deus. E ele começa no versículo 1 falando que a promessa de Deus não falhou, visto que nos foi dada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Por quê? Porque Canaã era um descanso temporário, era um descanso terreno para o povo de Israel. E de acordo com o autor de Hebreus, aquele descanso da terra, entrar na terra de Canaã, representava aqui um descanso espiritual para todo o povo de Deus, para nós, para mim e para você. É mais ou menos como aquela terra prometida, a terra de Canaã, fosse um trailer. Quando você quer ver um filme, você vai lá e assiste aquele trailer antes, para ver mais ou menos como que vai ser. E o trailer nunca é melhor do que o filme, porque ele é uma amostra, é um aperitivo de como vai ser. Então a terra de Canaã era esse trailer desse descanso que Deus prometeu ao povo dele. E esse descanso está disponível, a promessa permanece, não falhou, mas nós precisamos tomar cuidado para não perdê-la por meio da incredulidade e por meio da desobediência. O autor de Hebreus, a gente já viu isso, ele está muito preocupado com isso. Nós vivemos dias hoje onde nós vivemos assim, irmãos, em uma linha muito fina entre crer em Deus e duvidar de Deus, entre obedecer a Deus e fazer a nossa própria vontade. Isso não é novo. O autor estava preocupado com isso, é por isso que ele escreve. E aí ele vai falar do versículo 2 até o versículo 5, que o descanso é obtido pela fé. Olha o que ele diz: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, preste atenção, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar Deus falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. No versículo 2, ele diz algo muito interessante. A mensagem que o povo de Israel ouviu, de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé. Você conhece pessoas que já ouviram muito o evangelho, já ouviram muito a palavra, mas de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada de fé. Você já passou por essa sensação de vir na igreja, ter a Bíblia aberta, lida, explicada e aplicada, e você sair daqui e falar assim: parece que eu estou igual da forma como eu entrei? Porque a mensagem que foi ouvida de nada valeu. Por quê? Porque a mensagem não foi ouvida através da fé, com essa convicção, as boas novas pregadas a eles, essas boas notícias que foi levadas a eles, de nada valeu. Quanto mais agora para nós, que nós conhecemos a Cristo e que foi anunciado para a audiência de Hebreus. Queridos,
Ouvir a palavra sem fé não vai mudar a nossa vida. Ouvir a palavra de Deus sem fé não mudará a nossa vida. É triste falar que vai ser uma perda de tempo. A gente toma banho, colocar a roupa de crente, como alguns dizem, pegar a balinha de crente para depois do culto não ficar com hálito ruim, vir para cá, cantar, talvez contribuir, ouvir a mensagem, talvez durante uns 40, 45 minutos e ir embora. Se nós não ouvirmos e não atentarmos para a palavra de Deus e falar, Deus, eu creio nisso, Senhor. Eu creio no que o Senhor está falando. Então não é suficiente ouvir a palavra, é preciso também crer na palavra. E nós só conseguiremos entrar nesse descanso, no versículo 3 diz, se nós crermos, porque Deus já concluiu a sua obra. E viu Deus que tudo era bom. Deus já concluiu a sua obra. Esse descanso, então, já é uma realidade para o cristão. Quem ouve a mensagem e crer, já encontra esse descanso para suas almas. As pessoas estão aflitas, estão desamparadas, porque elas não têm um relacionamento pessoal com Jesus, andam inquietas, têm medo de morrer. Nessa viagem, com tudo isso acontecendo, vários momentos. E se isso aqui acontecer? E se por acaso acontecer uma tragédia? E se por acaso morrer? Qual é o problema? Viver é Cristo e morrer é lucro. Estava falando em algum momento sobre morte, aí o Samuca falou, papai, ele não gosta de falar disso, né? Igual o meu pai, não fala sobre morte, né? Não gosta disso. Papai, falei, que foi, filho? Papai sabe para onde vai quando morrer. Eu tenho a Cristo, já entreguei minha vida para ele. Só que, claro, ele quer o papai junto dele, né? E aí eu estava falando, e eu ia começar a checar a fé dele. Ia começar a falar sobre Jesus com ele para checar a fé. Eu não tinha nem terminado de falar, o papai tem Jesus. E se eu morrer, eu estarei com ele. Ele falou, eu também. Eu tenho convicção que os meus pecados foram perdoados. Então não há nada a temer. É isso que o texto está falando. A obra de Deus já foi concluída na cruz. E nós podemos agora crer nele e já ter esse descanso. Quantos crentes têm medo de morrer? Quantos crentes têm pavor de morrer? Quantos crentes enfrentam medos, temores, ansiedades, preocupações, porque ainda não estão experimentando aquilo que Deus já entregou para nós? Deus já concluiu a sua obra. Basta apenas nós crermos e nos relacionarmos. Quem crê entra no descanso de Deus. Esse descanso é o descanso da salvação. Eu vou mencionar aqui 3 descansos durante a mensagem. Esse é o primeiro descanso, é o descanso da salvação. Era necessário crer para entrar na terra de Canaã. E é necessário crer para nós termos a vida eterna ao lado de Jesus. Aí alguém pode falar, não, mas eu não creio, eu não tenho fé suficiente para crer. Eu acho que quem crê é tolo. Mas todo ser humano crê. Você concorda comigo? A questão é no que ele crê. Mas todo ser humano crê. Por exemplo, alguém já viu o amor, alguém já tocou no amor, alguém já examinou o amor, já levou no laboratório para ver como que o amor é composto, a paz, a esperança. Alguém já fez isso? Ninguém fez. Mas todo mundo acredita no amor, não é verdade? Todo mundo acredita na paz, todo mundo acredita na esperança. Todos creem. Você crê que de alguma forma você vai chegar na sua casa hoje. Você crê que de alguma forma você vai comer o que sobrou lá do almoço. Você crê que de alguma forma amanhã você vai chegar talvez na sua escola, talvez no seu serviço, você vai conseguir conversar com alguém, você crê que vai conseguir fazer consulta médica nessa semana. Por quê? Porque todos nós cremos. A questão é em quem nós cremos. No que nós cremos? Nós cremos em Cristo. Nós cremos, então, que é preciso de Jesus para nós obtermos a salvação. Se nós não tivermos fé, nós jamais experimentaremos descanso para as nossas almas. Se esse mundo aqui é de aflição, eu não lembro quem mencionou isso. Mas cristão sofre, não sofre aqui nesse mundo? Irmãos, como o cristão sofre? Parece que o não crente ele sofre menos. Porque seguir a Cristo é negar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz e
seguir. Mas a gente sabe onde encontrar paz. A gente sabe onde encontrar paz. O não cristão, ele não sabe onde encontra paz. Então ele vive, parece que ele vive felizão aqui nesse mundo. E ele experimenta muitas alegrias. E às vezes você, como cristão, você olha para o não cristão. Asaf, no Salmo 73, passou por isso. Eu estou buscando fazer as coisas certas, Deus. E só estou me lascando. Olha o bonitão lá, ó. Está fazendo tudo errado. E está indo de vento em polpa. Aonde toca vira ouro. Está lá cercado de amigos, eu estou aqui vivendo uma vida quase que solitária. O que está acontecendo? Asaf entrou nessa crise e quase pirou, quase enlouqueceu. E aí um certo escritor, não lembro quem mencionou, que fala que os ímpios, o máximo de alegria que eles vão experimentar na vida é o que eles estão experimentando agora. Enquanto nós cristãos, o máximo de sofrimento que a gente vai experimentar na vida é o que a gente está experimentando agora. Porque na vida futura nós teremos paz, alegria plena, porque nós encontraremos quem? A Jesus, seremos semelhantes a Ele, e as coisas antigas, toda a nossa vida aqui, ó, já vai ter passado. Então é preciso crer. O descanso de Deus foi preparado para nós. A fé em Cristo é o único caminho para nós experimentarmos o verdadeiro descanso. Os judeus não creram, não entraram. Vários deles não entraram na terra porque não confiaram na palavra de Deus. E hoje em dia, irmãos, quantas pessoas não confiam na palavra de Deus? Eu fiquei tão triste quando eu vi a notícia e fulano de tal abandonou o barco. Abandonou família, abandonou uma aliança, está no mundo. Falei, não acredito. Servia junto ao lado. Dizia que conhecia Jesus, mas de repente parou na caminhada. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente vai ver na mensagem de hoje para nós nos examinarmos. Então, nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Jesus Cristo. O nosso esforço não vale de nada, mas é o que Jesus fez. E eu gostaria, nesse início, a gente fazer uma avaliação para nós em quem nós confiamos. Se nós confiamos de fato em Jesus ou se nós confiamos em nós mesmos. Eu quero fazer 3 perguntas para você aqui nesse início. Primeiro, se você morresse hoje, morreu hoje, agora, tá bom? Deu um negócio aí, e você morre agora, tá bom? E aí você vai para o céu. E aí você encontra Deus. E aí Deus faz a seguinte pergunta para você. Não responda alto, só pense. Deus fala assim para você: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Você chega todo felizão lá. Cheguei no céu. Para um pouco aí, segura aí na porta. Por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Deus? A nossa resposta revela em quem nós confiamos. Se você falasse para Deus, eu devo entrar, porque afinal de contas eu fui tanto tempo da igreja, eu servi, eu era uma pessoa legal, eu contribuía, eu ajudava, eu tinha ministérios, busquei ser uma pessoa boa. Toda essa confiança está em quem? Em si mesmo. Mas se você falasse para Deus, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. Ele tomou o meu lugar lá. E eu creio nele que os meus pecados em Cristo foram perdoados. Sua confiança está nele. Segunda pergunta. Quando que você se sente mais confiante na sua relação com Deus? Quando que você sente que Deus está mais perto de você? Que você fala assim, nossa, parece que Jesus está aqui pertinho de mim. Quais são esses momentos? Quando? Quando que isso acontece que você sente que Jesus está mais perto de você? Responda aí. Se você talvez respondeu, quando eu oro bastante, quando eu leio a Bíblia bastante, quando eu sirvo bastante, talvez a sua confiança pode estar naquilo que você faz. Mas se você responde assim, eu sempre estou confiante, porque a companhia de Cristo não depende de mim, é uma promessa dele. Ele falou que ele estará comigo todos os dias da minha vida. É ele que me sustenta, é ele que me ampara. Deus está comigo. Terceira pergunta.
O que você faz quando você percebe que pecou? Você pecou, o que você faz imediatamente assim que você percebe que pecou? Talvez se você respondeu essa pergunta, olha, se eu percebi que eu pequei e falo, Deus, eu nunca mais vou voltar a pecar. Deus, eu prometo que eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de conversar com essa pessoa, não vou mais naquele lugar. Deus, eu vou orar mais. Deus, eu vou ler a Bíblia mais. Deus, eu vou jejuar mais. Talvez a sua confiança está em quem? Em você mesmo. Mas se você percebe que assim que você pecou, você percebeu e você confessa, se arrepende e louva a Deus pelo sacrifício dele, a sua confiança está em quem? Em Cristo. Perceba que a linha é muito fina, irmãos. A confiança está em Cristo e em nós mesmos. O autor de Hebreus ele estava muito preocupado, porque o foco das pessoas estava sempre assim, ó, no que eu faço, o que eu realizo, o que eu consigo. Então, o descanso é obtido por meio da fé. Em terceiro lugar, o descanso é obtido por meio da obediência, versículos 6 a 11. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez em determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que lhe fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Se você quiser, marque o versículo 10 aí na Bíblia, que eu vou explicar ele depois. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. No versículo 6, ele deixa muito claro: não entraram porque desobedeceram. Lembra os 3 Is da obediência? A obediência deve ser imediata, inteira e interna. É incrível isso, né? Falou, Deus falou, está sendo dito. Eu estava no Tietê, lá no terminal Tietê, eu falei, filho, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou lançar um desafio para você, depois você lança o desafio para mim. Beleza? Beleza. Vamos lá, primeiro desafio, né? Fale, eu sou super não sei o que, bem alto, né? Aí ele foi lá e falou. O segundo desafio, aí ele fez um desafio para mim. Eu falei, filho, outro desafio, fica 10 minutos de olho fechado aqui, naquela muvuca, né, de gente passando. 10 minutos não, 10 segundos de olho fechado, né? Aí ele fechou, e aí aquele coração acho que vai disparando, né? Porque o pai, já vai imaginando que o pai tá indo, né? E aí uma hora eu peguei e falei assim para ele, filho, a gente estava andando, agora o terceiro desafio para você. Tá vendo aquela moça com bolsa, uma mala rosa? Eu quero que você chegue nela e diga que você gostou muito da mala dela e que você quer trocar a sua mala com ela. Ele falou, é para mim fazer isso, pai? Eu falei, é. Aí ele deu aquela travada, aí começou aí, porque ele tinha aceito o desafio, né? Ele começou aí, eu falei, não, calma, filho. Até eu já estava com vergonha. Eu falei, não precisa ir, menos. Eu falei, filho, tu iria? Ele falou, sim, eu iria. Tava no jogo, né? E quando a gente está na chuva é para se molhar, né? E eu falei, mas por que você iria, né? Eu já nessa hora já ia cair fora da brincadeira. Parou agora, né? Chega dessa brincadeira. Irmãos, é interessante que, até talvez numa brincadeira, a gente deve ter essa ideia, né? Se eu me submeter a uma brincadeira, eu devo obedecer às regras da brincadeira. Não é verdade? Eu lembro uma irmã, que eu já mencionei isso para os irmãos, exemplo para nós na questão de cuidado familiar, ela e do esposo dela, e um dia, a gente conversando, ela falou assim, ó, eu treino, ela falando, senhora, mulher, casada, com filhos, ela falando assim, eu treino meu coração para obediência. Ela fala assim, quando é dito para se colocar em pé, eu já me coloco em pé. Quando é dito para sentar, é para sentar. Quando fala assim, fecha os olhos, eu já fecho os olhos. Quando fala, vamos dobrar o joelho, ela já vai dobrar o joelho. Assim, imediatamente, sabe? E eu achei aquilo interessante, uma postura interessante, para quê? Não é para ser visto pelos outros, é para domesticar, treinar, disciplinar, né? Discipular o nosso próprio coração, para treinar o nosso coração para obediência. Nós temos dificuldade para obedecer. E eles não entraram porque eles desobedeceram. E olha só, se na lição 2 a gente viu que o descanso é obtido pela fé, na parte 3 o descanso é obtido por meio da obediência. Perceba que a fé e a obediência elas andam juntas. Lembra de Abraão?
Abraão creu e Deus falou, sacrifica o filho. Estou indo, Senhor. Na manhã seguinte, já foi. Imagina Deus pedir para nós sacrificar os nossos filhos. Fé e obediência andam juntas. Tiago nos diz, a fé sem obras é morta. Se a gente fala assim, Deus, eu creio no Senhor, mas eu não ajudo missões. Deus, eu creio no Senhor, eu creio que o reino do Senhor vai ser expandido aqui na terra, mas eu não tenho ministério, eu não sirvo, eu não discipulo. Deus, eu creio que os irmãos devem viver em comunhão, mas eu não abro a porta da minha casa, não puxo as cadeiras da minha mesa para a gente sentar junto e ter um tempo de refeição. Deus, se eu creio, mas não estou tendo obras. A fé e obediência, elas andam juntas. Por isso que no versículo 7 e no versículo 8 diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Irmãos, é responder para Deus imediatamente. Deus falou, obedecer, viver em sintonia com o Espírito Santo. Esse cansaço aqui, ou melhor, esse descanso oferecido pela palavra, tem a ver aqui com um descanso da santificação. A gente viu o primeiro descanso da salvação, agora esse descanso da santificação. Eu obedeço e eu encontro o quê? Descanso, porque eu estou em obediência à palavra. Eu ouço e eu obedeço. E é a terceira vez que o autor fala, se hoje vocês ouvirem o coração, ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ele já havia falado no versículo 8 do capítulo 3, ele já havia falado no versículo 15, e agora ele fala no versículo 7 do capítulo 4. Ele está muito preocupado com aqueles leitores de Hebreus que eles ouviam a palavra, mas eles não colocavam em prática. Por exemplo, nós vimos acerca do domingo passado, vamos abrir a nossa casa, vamos abrir a nossa mesa, vamos ter uma refeição juntos. Vamos colocar isso na agenda, vamos priorizar. Irmãos, de nada adianta, Tiago diz isso, sermos ouvintes da palavra, mas não praticantes. É que a gente é latino. Nós queremos o quê? Sentir. Nós queremos ter uma emoção, nós queremos ter uma experiência, nós somos um pouco místico. O povo gaúcho, durante o tempo de caminhada lá, irmãos, o povo gaúcho, um povo, coração assim, resistente ao evangelho. Mas lá na cidade que nós estávamos, nós vimos em vários terrenos, vários ETs. ET. Aí alguém perguntou para mim, por que esses ET aí? Falei, não sei. Aí eu comecei também a perguntar, por que esses ET? Gaúchos falavam, não sei por que tem esses ET. Perguntei para IA. IA, por que tem ET aqui nessa cidade? Aí ela falou algumas coisas lá, não me satisfez. Eu fui perguntando, por que tem ET aqui? E, irmãos, tem religiões lá no Rio Grande do Sul que já superou outros estados brasileiros em termos dessa religiosidade. Olha que engraçado. O povo gaúcho com o coração fechado para o evangelho. Mas para ET, aberto. Crê na existência de ET. Diz que em novembro de 2024 passaram várias luzes lá no céu de Porto Alegre e isso estimulou ainda isso. Não sei por que está colocando ET. Alguém começou e o pessoal foi seguindo. Para outras religiões, o coração aberto. Pessoas que iam lá, recebiam cuidados físicos, falavam assim, mas agora eu vou lá no outro lugar receber umas coisinhas especiais lá também. E era dito, mas por que está indo lá? Você toma muito cuidado, você precisa tomar uma decisão. Olha que interessante, eu não creio no evangelho, eu ouço o evangelho, mas eu não creio. Mas eu creio em todas as outras coisas. As pessoas diziam isso, não, a gente tem que crer em tudo, né? Não é só numa coisa só, a gente tem que crer em tudo. Ou seja, pessoas que ouvem, mas não obedecem. O autor estava preocupado com isso. Se hoje, irmãos, nós ouvirmos, não endureçamos o coração. Nosso problema não é que a gente ouve pouco. Nosso problema é que nós obedecemos pouco. Não é verdade? Se a gente ouvir apenas uma mensagem por semana, durante o ano inteiro, nós ouviremos 52 mensagens. Eu não estou considerando você aqui na PIB, aqui, tá? Qualquer mensagem, pode ser na internet, mas vamos considerar uma por semana, 52 mensagens por ano. 52. Cada mensagem é uma lição, cada mensagem é uma instrução. Se nós colocássemos em prática
uma lição por mensagem. No final de um ano de 2025, nós teríamos 52 áreas transformadas na nossa vida. E por que isso não acontece? Porque nós ouvimos, mas nós não cremos. Nós ouvimos, mas nós não obedecemos ao que Deus está falando. Cristo foi superior aos grandes líderes de Israel, é por isso que o autor vai falar no versículo 8 aqui de Josué, né? Então, pelo fato de Cristo ter sido superior, ele oferece então um descanso perfeito. Veja que interessante, essa oportunidade para entrar nesse descanso é válida hoje. Se hoje vocês ouvirem, hoje é o momento de nós respondermos. Não adianta você falar assim, ó, amanhã eu entrego a minha vida para Jesus. Amanhã eu começo a servir. Segundo semestre eu começo a contribuir naquele ministério lá, começo a ajudar naquele ministério. Não, é hoje. Irmãos, a palavra de Deus, a obediência não deve ser adiada. A obediência deve ser imediata. Se nós amamos a Deus, é agora. Colocar em prática. Terminou aqui, puxa, Onés, eu preciso de um aconselhamento. Onés, eu preciso de uma visita. Onés, eu preciso de um discipulado. Onés, eu preciso de ajuda. Onés, eu preciso fazer parte de um grupo pequeno. Onés, eu quero receber na minha casa um grupo de cuidado. Eu não sei falar, mas a porta da minha casa está aberta. Começa a reunir gente lá para ouvir. Não deixa para amanhã, faça hoje. Irmãos, é mais ou menos como um alarme de incêndio quando toca. Toda vez que nós abrirmos a Bíblia, é como se um alarme de incêndio tocasse. A gente abriu aqui a Bíblia. Imagina um alarme de incêndio tocando aqui, bem alto. Um som muito alto aqui dentro. O que nós vamos fazer? Imediatamente. Nós vamos levantar e nós vamos sair. Porque um alarme foi tocado. Nós devemos responder à palavra de Deus de forma imediata. Eu não posso esperar. É no momento. Não endureçam o coração. A promessa do descanso ainda é válida. No versículo 9, diz que nos resta um descanso sabático. Olha que interessante. Um descanso sabático. O primeiro descanso, eu falei, o descanso da salvação, o segundo da santificação. Agora, esse descanso sabático. O que é esse descanso sabático? Está relacionado ao futuro aqui para o povo de Deus, tá bom? Nós, em Cristo, nós já temos descanso para a nossa alma, mas existe um descanso futuro. Nós vamos descansar. Olha o que diz lá em Apocalipse 14, deixa Hebreus marcado, vá para Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Nós vamos descansar. Não é ficar inertes, mas é que nós encontraremos descanso lá com Cristo para as nossas almas. Nós estaremos então nesse descanso sabático, na nova criação, na Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, 22, fala dessa Jerusalém, né, celestial que nós estaremos. O descanso em Cristo é muito maior do que a terra prometida. É muito maior. Aponta para essa eternidade. Nós descansamos hoje e descansaremos no futuro. Amém? Nós descansamos hoje em Cristo e nós descansaremos também no futuro. Descansamos hoje, mas amanhã, quando nós morrermos, nós também descansaremos em Cristo. O crente que entendeu isso, ele para. Olha o versículo 10 que eu mencionei que iria explicar. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Olha que interessante. Nós não lutamos por desempenho. Quando alguém pergunta assim, ó, o que você faz? Aonde que você estudou? A pessoa está olhando para o seu desempenho, para o meu desempenho. Certo? O que você costuma fazer? Qual que é a sua profissão? As mulheres, muitas vezes, né? O que você faz? Sou dona de casa. Né? Dá até vergonha, talvez, de falar. Sou administradora do lar. Né? Não, sou dona de casa mesmo, eu cuido do meu esposo, cuido dos meus filhos. Qual que é o problema disso? Mas é que na nossa cultura que supervaloriza o trabalho, como se a dona de casa não trabalhasse. Ela trabalha e trabalha talvez mais do que o marido, porque o marido ele chega em casa, alguns preguiçosos, que tem no nosso coração sem vergonha, já trabalhei, agora eu quero descansar, né? E não, estou aqui para servir. E a mulher que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, nenê chorando,
No ônibus tinha uma família com 3 crianças pequenas. Quem mais trabalhou lá? A mulher. Dava para ver o desespero dela. A criança acordando assim, aí dava para ver ela, ela não conseguia dormir. E o marido estava fazendo o quê? Dormindo. Estava descansando. Quando nós entendemos que nós já estamos em Cristo e nós encontramos esse descanso, nós descansamos das nossas obras. É possível descansar. Irmãos, não é o que eu faço, é o que Cristo fez. E se acontecesse alguma coisa que eu não tivesse voz para pregar hoje? Ou talvez eu não conseguisse expor todo esse tempo que eu estou expondo a palavra. Ai, como que eu vou ir para casa? Não consegui expor durante 40 minutos ou 50 minutos a palavra. Qual que é o problema disso? É que nós queremos ter a validação de quem somos dentro do que nós fazemos. E não é assim. A nossa identidade está no que Cristo fez por nós. É Ele quem diz quem nós somos. Então eu aprendo a depender do Espírito. Eu tenho descanso na minha luta. Eu posso descansar, já preguei o evangelho para o meu filho, já discipulei ele, eu vou descansar agora. A gente não consegue mudar o cônjuge, a gente não consegue mudar o patrão, a gente não consegue mudar ninguém. Eu vou descansar agora, está nas mãos de Deus e estou bem com isso. Esse descanso, nós descansamos das nossas obras. Então eu não devo fazer nada agora. Não vou fazer nada. Olha o versículo 11, olha como o texto termina. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Não é doideira isso? Parece que ele falou o tempo inteiro, você não precisa fazer nada. Agora no versículo 11, o que ele diz? Se esforça para entrar, senão você não entra. Se esforça. Essa é a tensão que nós vemos na palavra de Deus muitas vezes. Quem crê vai se esforçar. Quem não crê não vai se esforçar. Esse descanso, conforme eu mencionei, ele tem uma dimensão presente, mas ele tem uma dimensão futura. Quem crê já entrou no descanso. Mas é preciso a gente se esforçar para entrar no descanso. Nós estaremos com quem? Com Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mas a salvação é pela graça. Sim, irmão, a salvação é pela graça. O outro lado da moeda é que Deus nos chama a perseverar. Sabe o que Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz? Vamos ler esse texto? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos o final do versículo? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se nós amarmos o pecado, se nós caminharmos com o pecado, se nós curtirmos o pecado, o texto está dizendo que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tensões bíblicas. Salvação é pela graça. Mas o texto deixa muito claro. Está feliz no pecado? É interessante que Apocalipse diz, os últimos tempos estão vindo, Jesus está voltando, e ele fala, continue o santo a santificar-se. E continue o imundo na sua imundície. Continue o justo a justificar-se. Irmãos, olha que interessante, muitas vezes a gente quer mudar as pessoas, a gente não consegue mudar ninguém. Depende de nós, do nosso caminhar com Deus, do nosso relacionamento com Deus, a nossa luta no nosso pensar aqui. Quantas vezes a gente pensa coisa errada, quantas vezes a gente fala coisa errada, a gente faz coisa errada, a gente toca em coisa errada, a gente vai em locais que não deveria ir. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então Deus nos convida a experimentar o verdadeiro descanso alcançado pela fé e pela obediência fundamentado na obra de Cristo. Qual o descanso? O descanso para a salvação, que nós mencionamos, o descanso para a santificação e o descanso em Sião. O descanso que nós estaremos lá na Nova Jerusalém. Então, vivendo em obediência a Cristo, nós podemos experimentar paz agora e esperança futura. Cristo, então, é o cumprimento desse descanso que foi prometido lá para Israel.
A sua obra na cruz proporciona paz com Deus, nós temos paz com Deus. Deus não está olhando lá do céu zangado para nós com um chicote, mandando raio. Ele se agrada de nós. Por que ele se agrada de nós? Porque nós já estamos em Jesus. E o que ele fala para Jesus no batismo? Em ti eu me agrado. Tu és meu filho amado. Nós não somos filhos rejeitados por Deus. Em Jesus nós somos amados. Nós somos aceitos. Nós somos perdoados. Cristo, então, é esse cumprimento, mas assim como os israelitas duvidaram, como eles desobedeceram, como frequentemente nós resistimos ao chamado de Deus, nós nos recusamos a crer, nos recusamos a obedecer. Irmãos, nós precisamos de Jesus, confiar em Jesus e descansar nele, na obra dele. E falar, parar de lutar, eu mereço a salvação, eu preciso conquistar a salvação. Não, é o que Cristo fez. 3 áreas para a gente poder refletir e praticar. Em primeiro, dependa de Cristo diariamente, entregando suas ansiedades e preocupações a Ele. Descansa, meu irmão. Descansa. Posso te falar? Não é o remedinho que vai te trazer descanso. Remedinho não vai te trazer descanso para sua alma. Ele vai amolecer o seu corpo. Mas descanso para sua alma você só encontra em Jesus. Aprenda a confiar nele, a descansar, a orar, a buscar a ele. Em segundo lugar, viva com a esperança do descanso eterno, porque isso vai motivar a sua obediência agora. O fato de saber que nós encontraremos a Cristo e prestaremos conta a ele, faz a gente viver em obediência aqui agora. Não tem aquela musiquinha, cuidado, olhinho, o que vê? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê? A esperança de que eu vou prestar contas para Deus faz eu tomar cuidado com aquilo que eu vejo. A certeza que eu estarei com Cristo faz eu tomar cuidado naquilo que eu falo, naquilo que eu ouço, naquilo que eu faço. Então viva com a esperança do descanso eterno, porque isso vai motivar a sua obediência agora. E por fim, compartilhe o convite de Cristo para o descanso, para aqueles que estão cansados, sobrecarregados do pecado. Fale para essas pessoas, vá até Jesus. Vá até Jesus e conte a sua história. Olha, eu era assim, eu era ansioso, eu era preocupado, eu buscava a aprovação das pessoas, eu tinha medo, eu tinha insegurança, mas em Jesus eu encontrei solução para minha alma. Eu luto ainda contra esses pecados, mas eu corro para Jesus porque é Ele que me sara, é Ele que me cura. Vamos juntos também até Cristo, convide a pessoa e conte o que Jesus está fazendo na sua vida. O descanso de Deus está disponível para você hoje. E aí eu termino perguntando, você está vivendo em incredulidade ou está descansando em Cristo? Eu quero te convidar a depositar sua confiança total em Jesus. Eu não sei o que está aflito na sua alma, mas o convite de Deus hoje é muito claro. Ele oferece, é hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje, quando vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É você falar hoje para Jesus, Jesus, eu estou cansado. Cansei. O Senhor pode me dar paz? Cansei de mim mesmo. Não é nem das pessoas, cansei de mim mesmo. Cansei desse mundo caído, eu quero ir para casa. Encontre descanso em Jesus. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Pai, muito obrigado por Cristo. Muito obrigado porque Ele é o cumprimento do descanso prometido. Obrigado porque em Jesus nós podemos encontrar descanso para a salvação. Não é o nosso esforço, não são os nossos méritos, não são as nossas obras que salvam, é o que Jesus fez. Obrigado porque em Jesus nós podemos encontrar descanso na santificação. O Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor vai completar. E quando nós cremos, o Senhor age em nós. E o Senhor nos leva a obedecer, e nós lutamos contra o pecado, mas nós descansamos em Ti, porque o Senhor está nos transformando com pessoas mais parecidas com Cristo. E muito obrigado, Senhor, porque em Jesus e através de Jesus, nós podemos ter descanso
lá em Sião. Obrigado porque lá o Senhor vai enxugar toda a nossa lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte. Ajuda-nos então a viver com essa esperança do encontro com o Senhor, do dia que o Senhor vai voltar para nos levar, ou no dia que o Senhor nos levará até o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver Cristo, sabendo que morrer é lucro. E quando o Senhor nos chamar, nós possamos ter a convicção e a certeza que nós vivemos Jesus aqui. E nós possamos partir em paz aqui desse mundo. Abençoe a nossa igreja, Senhor, para que nós possamos convidar, estender esse convite a outras pessoas, convidando para virem à mesa de Jesus, convidando elas para encontrarem descanso em Jesus e compartilhar a elas o que o Senhor está fazendo na nossa vida. As vitórias sobre a ansiedade, as vitórias sobre as preocupações, a vitória sobre os medos, a vitória sobre os temores, a vitória sobre os conflitos, a vitória sobre a falta de perdão, compartilhar aquilo que o Senhor fez em nós. E assim mais pessoas possam se achegar e encontrar o descanso que só Jesus pode dar. Muito obrigado, Pai, por esse momento. E que nós possamos sair daqui e entrar segunda-feira descansados para a honra e para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.